Olá, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 18 de maio de 2021 e atendendo a um comentário que foi pedido para falar a respeito de Israel e a Palestina, é importante a gente destacar sobre duas coisas. Primeiro, sobre o ponto de vista da Bíblia, onde falsos profetas querem induzir as pessoas sem conhecimento a acreditarem que essas situações, que está ocorrendo neste momento no mundo, sendo a principal dela a pandemia, e agora, desde quando houve a retirada das tropas dos Estados Unidos dessa região, começou um verdadeiro ataque contra o Estado de Israel. Algumas reportagens acabam mostrando e dando a entender que quem tivesse começado, que quem começou o ataque, dá a entender que é o Estado de Israel. Mas a gente sabe que é o contrário. Então aqui nessa matéria do Estadão, existe um ponto de vista bem verdadeiro, que é exatamente como acontece. Eu já disse isso em outros vídeos lá no passado, porque esse conflito não é novo e também não significa o fim do mundo. Apesar de estarmos vivendo diante de muitas dificuldades, para que o fim do mundo aconteça diante das coisas que estão descritas na Bíblia, muita coisa ainda tem que acontecer. Então eu peço para que vocês que procuram seguir esse lado religioso, para vocês tomarem cuidados com esses falsos profetas, que existem muitos aqui no YouTube principalmente, e que estão tentando de alguma forma te induzir ao erro. Isso também está descrito na Bíblia, mas nós não estamos no fim dos dias. Como disse, muita coisa precisa acontecer, faltam mais muitos sinais ainda. Outra situação é sobre a imagem que tentam mostrar, às vezes de forma indireta, e fazendo vocês entenderem, fazendo as pessoas entenderem, de que quem começa toda essa confusão é o Estado de Israel. Só que na verdade quem começa essa confusão são esse grupo radical islâmico, o Hamas, que controla a faixa de Gaza. E esse pessoal todo é movido, adivinhe pelo quê? Por teorias da conspiração. Essas mesmas teorias da conspiração que eu venho tentando mostrar para vocês, mostrar como ela funciona na cabeça das pessoas, certo? Então esse pessoal que tenta agredir Israel já fazem muitos anos, eles são alimentados principalmente pelos seus líderes religiosos, pelos líderes radicais do islamismo. Eu não estou aqui falando de forma geral, não, estou falando do grupo radical islâmico dessa região, certo? O Hamas, que orienta as pessoas diante de várias teorias da conspiração, aquelas que eu menciono aqui, que são pautadas na farsa literária dos protocolos do sábio de Sião. Só que hoje, em 2021, ela foi muito modernizada. Algumas teorias foram acrescentadas para que hoje possam fazer muito mais sentido com os momentos atuais, certo? Então as pessoas, desde criancinha, desde quando elas nascem, elas são orientadas, infelizmente, da forma errada. Elas são orientadas a acreditarem que Israel é um Estado terrorista. E isso não é verdade. O Estado de Israel é um Estado democrático, preza pela paz, pela democracia. Só que do outro lado, diante desses grupos radicais, o Hamas é um deles, e que infelizmente controla essa faixa de Gaza, é orientada por alguns líderes que propagam na cabeça das pessoas, desde criancinhas e até os adultos também, que têm a cabeça fraca. Lá, vários países do Oriente alimentam essas teorias da conspiração que nasceu lá na antiga União Soviética.
lá nos czares da Rússia pela polícia secreta da União Soviética antigamente, certo? Antes de 1900. E essa teoria conspiratória, né, essa farsa literária, move principalmente vários países do Oriente Médio contra o Estado de Israel. Então é o seguinte, ó, pontos de vista, muito bem colocado aqui pelo Estadão, 18 de maio de 2021. Como o conflito entre Israel e Hamas tem afetado a vida dos envolvidos? Eu vou citar um exemplo que eles colocaram aqui, que é o seguinte. O conflito entre Israel e o Hamas, grupo radical islâmico que controla a faixa de Gaza, certo? Então, quem controla este local é um grupo radical islâmico. De alguma forma, este grupo, né, e vários outros grupos radicais islâmicos, terroristas, são financiados por alguém. Alguém financia esses grupos. Porque comprar, adquirir armamento bélico, né, foguetes, esse tipo de coisa que a gente vê hoje em dia na televisão, custa caro. Custa muito caro. Então alguém financia. Quem financia? Se agravou nos últimos dias e levou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a pedir um cessar-fogo entre Israel e palestinos ao conversar com o premier israelense Benjamin Netanyahu. Até segunda-feira, dia 17, o conflito deixou ao menos 200 palestinos mortos, sendo 59 crianças e 35 mulheres. Eu já vou explicar por que isso acontece. Infelizmente, isso vai acontecer pela covardia que esses grupos radicais extremistas fazem. E aí vem algumas reportagens, mostram as crianças debaixo dos escombros, né? Para quê? Para comover as pessoas e indiretamente você ficar com ódio de Israel. Essa é a intenção desses covardes, desses grupos radicais. Por que eles fazem isso? Vamos terminar aqui. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, 8 pessoas, entre elas um menino de 5 anos e um soldado, mortos em Israel. Para o brasileiro reservista do Exército de Israel, Henri Tax, me desculpe se eu estiver pronunciando errado, o Hamas usa, olha só, é isso que eles usam, certo? Essa é a verdade dos fatos. O Hamas usa civis como escudo humano. Por isso que quando a gente olha nas reportagens, em algumas reportagens, as crianças, né, saindo dos escombros, pessoas normais saindo dos escombros, sendo resgatadas, sendo salvas, porque ali naquele local foi identificado, e o exército de Israel faz com muita precisão, antes de fazer um ataque bélico, eles fazem um exame muito bem minucioso, antes de fazer um ataque, e identificar que naquele local está sendo usado, né, para disparar mísseis, para esconderijo de terroristas, escondendo armas. E aí o exército de Israel, depois de identificar, eles são obrigados a fazer o que fazem. Para quê? Para se defender. Para que esse grupo terrorista pare de continuar a atacar o Estado de Israel. Só que quando eles fazem isso, esses terroristas islâmicos, né, desses grupos radicais, eles fazem isso de propósito, usando civis, usando crianças. Já tem documentário, teve documentários aí, você pode até pesquisar no YouTube, que colocaram armas, esse tipo de armamento bélico em escolas, para vocês verem como esse pessoal, né, desses grupos radicais, terroristas islâmicos, eles são covardes. São extremamente covardes, certo? Então é isso que esse pessoal faz. Essa é a verdade dos fatos. Para o palestino Hassan Mawammer, a situação atual é diferente de qualquer outra escalada de violência dos últimos anos e pode representar alguma mudança. É claro, tem que acontecer uma paz, né? A democracia tem que prevalecer, só que infelizmente Israel é o único país ali naquela região democrático. Porque como mencionei no início do vídeo,
praticamente todos os países do Oriente Médio são movidos, infelizmente, por essas teorias da conspiração, que a gente vê atualmente, muitas delas sendo propagadas tanto pela extrema-direita quanto pela extrema-esquerda. O governo Bolsonaro, né, desculpe introduzir isso nesse vídeo, mas tem elementos exatamente dessas teorias da conspiração. E na extrema esquerda, do mesmo modo. E eu canso de citar aqui, né, eu não vou me cansar de falar aqui e dar como exemplo a própria Venezuela, aonde você pode encontrar aqui vídeos do Hugo Chávez há muitos anos atrás propagando essas teorias da conspiração, de que o governo de Israel é comandado por alienígenas, por demônios, a mesma coisa o governo dos Estados Unidos, os tais Illuminatis, ou seja, são teorias da conspiração mascaradas de antissemitismo. É o que eu venho denunciando aqui no canal há muito tempo, né? Desde quando eu consegui identificar esse antissemitismo mascarado, certo? Em forma de promoção de teorias da conspiração. Então, infelizmente, é isso que acontece entre Israel e alguns palestinos, né? Alguns aí que são integrantes desse grupo radical islâmico. Beleza, pessoal? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.